Boa noite oficialmente a Gisele, a Kelly, que estão aqui ao vivo. Boa noite, olá, para quem depois estiver assistindo a essa gravação. Hoje nós chegamos ao 13º encontro desse clube de estudos. Estamos fechando um ciclo hoje. Eu estou muito feliz com esse fechamento. Fico muito feliz pela presença sempre constante da Gisele, da Kelly, a Renaela também, que não está aqui hoje, mas também está sempre presente, a Lilian, e a todos que, mesmo que não possam estar aqui, eu sei que tem muita gente que nesse horário está trabalhando, ou tem outras atividades, mas assiste depois, né? E a ideia, essa proposta do Clube de Estudos, ela surgiu da observação da necessidade de um espaço em que a gente não tivesse o compromisso de um curso, não é um curso, mas é um espaço que a gente tem para conversar, para discutir a respeito de questões relacionadas aqui nesse ciclo com a língua portuguesa para concursos, né? E a partir da próxima semana, no mês de junho, nós inauguramos um ciclo 2 voltado para a língua inglesa, para a formação de professores de língua estrangeira principalmente, e aí, aproveitando o gancho do concurso do Estado de São Paulo, né, que teve o seu edital liberado na última semana, nós vamos aproveitar esse gancho, né, e falar um pouco de English for Teachers, pensando aí nesse nicho que é trabalhar na rede pública, né, não só aqui em São Paulo, mas em outros lugares, em outros estados, em outras cidades, porque os concursos, eles mais ou menos seguem as mesmas regras, né, um ente federativo meio que copia do outro, né? Então, o que acontece aqui em São Paulo acaba sendo um reflexo do que acontece, ou já aconteceu, ou vai acontecer em outros estados, né? Então, a gente vai começar a falar sobre isso. Mas hoje nós vamos fechar esse ciclo falando ainda sobre a prova do TJ de 2021. Tenho mais algumas dicas, algumas sugestões, algumas observações a fazer, né? Nós temos mais um pequeno texto para conversar a respeito. E eu acho que foi produtivo, né? Depois eu quero saber, esse concurso do TJ, a prova vai ser no próximo final de semana, tem mais gente, mesmo alguns que não estão aqui participando ao vivo, mas tem uma galera a mais, a Lilian vai fazer, né? A Silvana vai fazer também, pessoas que eu lembro, né, de cabeça, que comentaram que iriam realizar essa prova. Aí eu quero saber o resultado de vocês, viu? Conta aí pra gente. Depois a Gisele está sempre por aqui. Conta aí. E eu acho que a gente aprendeu bastante e aprendemos, inclusive, a observar as características dessas empresas que elaboram, que organizam concursos. Cada uma delas tem características próprias e, aproveitando, né, falar que a VUNESP também é a banca do concurso do Estado, né? Então, ainda que o conteúdo seja específico, a gente já vai tendo uma ideia do que é que pode acontecer nesse concurso, a prova vai ser em agosto, né? Acho que é o comecinho de agosto, é a prova do Estado. Então, nós temos aí
2 meses, digamos assim, um pouquinho mais de 2 meses, para conversarmos a respeito. Tem bastante coisa, é um conteúdo bastante grande, e às 6/8, obrigada, Gisele. E então dá para a gente conversar bastante. Mas hoje vamos terminarmos bem esse ciclo. Então, eu queria aí deixar nessa gravação o convite para vocês continuarem. Em breve nós vamos ter também no nosso grupo outras pessoas. Eu lancei ali um novo formulário para quem quisesse se inscrever para entrar no nosso clube. E eu recebi alguns inscritos. Inclusive, achei muito interessante muita gente de fora de São Paulo. E amanhã eu vou colocar esse pessoal no nosso grupo, né? Porque eu não vejo necessidade de separar, né? Nós estamos falando sobre linguagem, e aí fica ali, quem quiser participar está aberto. Então amanhã nós vamos receber mais uma galera, e para a semana que vem nós já começamos esse novo ciclo, né? Deixa eu pegar aqui, então, como não poderia deixar de ser, uns slides fofos com um resumo do que nós... deixa eu só colocar aqui para... Está aparecendo para vocês? Teve uma atualização no meu Office, e ele está todo diferente, inclusive o meu Zoom. Agora eu não consigo ver vocês. Se vocês puderem me responder por áudio, ou está aparecendo a projeção do Clube de Estudos Português para Concursos? Sim, está aparecendo. Não está aparecendo um modelo assim com 3 telinhas, não, né? Só uma mesmo, né? Não aparece. Tá aparecendo. Três slides. Tem um que sem anotações. Ah, peraí. Então, deixa eu colocar aqui, escurecer. Eita, nós. Eu quero bonitinho, não quero esse daqui desse jeito. Peraí, então, deixa eu deixar de... Tá todo doido. Desde ontem, isso daqui tá uma loucura. Eu tento fazer as coisas de um jeito, sai de outro. Vamos ver se agora vai aparecer o que eu quero. Agora é só um. Agora é só um, né? Só para mim que não está aparecendo aqui. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Pronto. Agora está aparecendo para vocês só um, né? Sim. Aquele modelinho Sim, tudo antigo, ok. né? Ah, então beleza. Eu vou fazer aqui, deixar assim mesmo, né? Depois eu descubro. Então, hoje é o nosso encontro 4 de 4 da prova do TJ de 2021, encontro número 13. Né? A gente não é supersticiosa e eu gosto do número 13, é um número lindo, né? Então, isso indica que a gente está aqui há mais de 3 meses, inclusive, né? Nos reunindo e trocando ideias relacionadas às provas de concurso, né? Então, aqui, para a gente só fazer uma síntese, hoje, o texto que vai embasar as questões, que são só 4 questões voltadas para este texto, que é uma matéria jornalística do UOL, uma coluna, né, do Dr. Jairo, que escreve para o UOL. Nós temos as questões de 19 a 22, né? E então não é mais, né, como a semana passada, Clarice Lispector, não é um texto literário, é um texto jornalístico, né, na área mais voltado para a área de saúde, né?
ainda assim não é um texto ultra técnico, né? Afinal de contas, ele está ali numa plataforma, né? Num site de notícias, então ele não tem esse tom acadêmico, né? Não é uma matéria específica de uma área científica, por exemplo, né? Então, nós vamos perceber que há duas questões de compreensão textual, uma delas relacionadas a informações paratextuais, informações que não estão diretamente no texto base, mas estão próximos a ele, a gente daqui a pouco vai ver isso. Uma de compreensão textual voltada para a questão da inferência, a gente já falou a respeito de inferência, não é? Em outros momentos. E uma relacionada, essa inclusive a número 21, que é sobre elementos coesivos, nós já usamos essa questão, nós já vimos essa questão em outro momento, quando nós falamos sobre marcadores textuais, marcadores discursivos. E a última relacionada a esse texto, que é um exercício que trata de singular e plural, né, das formas de singular, formas de plural. E eu separei porque tem uma última questão que ficou solta, que trata de pronomes átonos, que é um texto menor. Nós, em um outro momento, também fizemos isso, né? Nós pulamos e vimos uma questão que estava ali meio solta, então a gente vai finalizar. E aí, com isso, a gente conseguiu, nessas últimas semanas, passar pelas 24 questões que compuseram a prova do TJ de 2021, e aí, como eu estava comentando antes, né, isso nos dá uma percepção muito grande, acho que todo mundo que esteve presente aqui ou que assistiu à gravação percebeu o tom, né, o tom que a VUNESP ela traz para as provas que ela produz, né? E eu acho bem interessante, eu até estava comentando com a Kelly, né, esses dias, o quanto é rica, né, a forma de elaboração, a prova, eu acredito que muito bem elaborada, né? Nada está ali por acaso, né? E aí a gente precisa aprender a lidar com isso. Deixa eu só fechar aqui uns arquivos que estão aqui a mais. E eu vou transmitir agora, pegar aqui o arquivo da prova mesmo da VUNESP. Perdão, a prova que a gente está usando como referência, né? Pronto. E é aqui o último grande texto, né? Acho que está aparecendo para vocês aqui, né? Estou vendo um quadrinho pequenininho. E aqui, leia o texto para responder às questões de número 19 a 22. Se não estiver aparecendo para vocês, vocês me avisem, tá? É um texto menor, reparem que é mais curtinho, né? Os outros que nós vimos eram maiores, né? Então, a gente vai ler o texto, tá? O Dia Nacional de Combate ao Fumo, 29 de agosto, foi criado em 1986 com o objetivo de reforçar as ações nacionais de conscientização sobre os danos sociais, de saúde, econômicos e ambientais causados pelo tabaco. A campanha promovida pelo INCA, Instituto Nacional de Câncer, este ano chama-se Comprometa-se a parar de fumar. O Instituto lembra que o tabagismo é um fator de risco importante para a Covid-19. Por isso, parar de fumar se torna uma medida de proteção à saúde de todos os cidadãos. Peças criadas para redes sociais com a frase "cringe mesmo é fumar" fazem parte da campanha. Os materiais desenvolvidos pelo Ministério da Saúde, em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde, destacam a importância de proteger a saúde de crianças, jovens e adolescentes que são alvo de estratégias de venda
para que possam se tornar um mercado repositor de novos consumidores, já que o consumo de tabaco mata mais da metade de seus usuários. Vale lembrar que os cigarros eletrônicos ou pods não são opções mais saudáveis ao cigarro tradicional. No Brasil, a comercialização desses dispositivos é proibida, já que não foi autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Muitos países que liberam sua venda estão revendo as suas posições depois de novas orientações da Organização Mundial de Saúde, OMS. Então, esse daqui é o texto, é um texto tranquilo, né? Como eu falei antes, é uma notícia e escrita para o UOL. Então, apesar de falar sobre essa questão do fumo, do Dia Nacional de Combate ao Fumo, os malefícios, tal, né? Trazer algumas informações importantes, né? A gente percebe que é um texto recente, né? Porque ele contextualiza dentro da situação da Covid-19, né? Então, a gente percebe que é um texto recente, apesar, né, de que não aparece aqui embaixo o quando esse texto foi publicado, né? Mas a gente entende ali, principalmente pela menção à questão da Covid, que é um texto que surgiu, pelo menos, no final de 2020, né? Pois bem, aí vem aqui, né, terminou o texto aqui, vemos aqui do outro lado, questão 19, e tem uma informação aqui em cima, né, cringe. Não sei quanto a vocês, né, dos conhecimentos, essa palavra, ela surgiu aí, começou a ganhar força em, acho que 2021, mais ou menos, né, e aqui tem uma explicação. Para os integrantes da geração Z, é um adjetivo usado para classificar pessoas que fazem coisas fora de moda, ultrapassadas, cafonas mesmo. Eles também costumam classificar atitudes ou objetos. Nesse caso, é usada como sinônimo de vergonha alheia. Lembram quando surgiu essa expressão aí por uns meses, né? Ficou até, tinha nas redes sociais, o pessoal colocava, né? Isso daqui é cringe, aquilo lá é cringe, outra coisa é cringe, né? Então, relacionando a coisas antigas, né? Coisas que estavam fora de moda, né? E aí surgiu essa expressão vergonha alheia, né? Então, tem aqui uma nota, digamos assim, uma nota de fim de texto, né? A minha pergunta, antes da gente seguir para o exercício, para a questão 19, é que quantas vezes, contem aqui para a Sandra, deixa eu voltar aqui, tirar só um pouquinho para ver a carinha aqui de vocês, senão, como eu disse, sumiu, né? Você tem que dar uma olhada aqui se eles fizeram alguma atualização, ruim, por sinal. Agora, quem aqui em algum momento da vida, quando você está lendo, você pega um texto, um livro, uma notícia, quem lê, às vezes, essas notas que aparecem em torno do texto? Quantas vezes a gente lê e quantas vezes a gente deixa de ler? Fala, eu vou ficar lendo isso, letrinha pequena, a Kelly lê. Ter, assim, capa, contracapa. Eu Gigi, leio, mas assim, quando o texto, assim, ele infere que para a gente compreender ele, a gente precisa ler a nota. Mas te confesso que de vez em quando eu deixo passar. a gente deixa passar, né? Então, aqui eu estou com duas pessoas. Eu vou dizer para vocês uma coisa, eu só comecei a ler com atenção essa parte quando eu entrei na universidade, após a licenciatura. Antes disso, eu era tão ansiosa para ler as coisas que, assim, pegava um livro, já ia folheando até o capítulo 1, aí eu começava, né? Nunca li, né, capa contra capa, orelha, nada, para quê, né? Vou ficar lendo aquilo lá, né, perdendo meu tempo. Pois bem, né, esse material todo, vou voltar aqui, né,
esse material que a gente chama de informações paratextuais, né? Essas informações, a Kelly é um ritual, a Kelly tem os seus rituais, né? Mas não é todo mundo que tem, né? Muita gente acha que está ali só para enfeitar, decoração. Pois bem, você fala assim, mas por que tem essa informação sobre cringe? Eu sei o que é cringe, beleza, você sabe, mas vamos pensar, esse concurso é um concurso de nível médio, né? Para um trabalho técnico, né, no judiciário, e muita gente não é algo direcionado para um jovem, qualquer pessoa com qualquer faixa etária pode participar desse concurso. Então, a nota de final de texto aqui, né, essa nota que aparece aqui, ela acaba sendo essencial para conseguir responder a questão 1. Por exemplo, essa questão 19, né, que é a primeira relacionada ao texto, né? Porque para algumas pessoas, né, vamos agora ao exercício 19, né? De acordo com as informações do texto, então exercício de compreensão, é correto afirmar que o slogan da peça para as redes sociais, cringe mesmo é fumar. Então, se para a pessoa não souber o que significa cringe, se não tivesse essa nota aqui, e se a pessoa não acompanha redes sociais, né, não viu esse movimento, né, porque tem gente assim que fala assim, mas todo mundo, não é todo mundo. Tem gente que não gosta, tem até jovens que não gostam, que evitam redes sociais e acabam não sabendo. Né? Então, a nota que está aqui, ela é essencial para responder essa questão, porque senão, inclusive, no texto, você fica com uma lacuna de compreensão, né? Porque o slogan foi um slogan criado para redes sociais, né? Porque foi nas redes sociais que esse termo, né, ele começou a ganhar força. Então, quem não participava, ou não participa, não gosta, não está afim, se não prestar atenção nessa parte aqui de cima, lê o texto, né, e já passa para a questão, a pessoa não consegue responder. Ou ela pode se confundir, pode ter muito mais dificuldade, né? Então, isso feito, né? Então, por isso que eu coloquei lá naquela apresentação anterior, que é um exercício de compreensão textual que envolve elementos paratextuais. Então, elementos paratextuais são esses elementos que estão próximos ao texto, mas não são o texto que é o foco da atividade, né? Então, notas de rodapés, às vezes uma imagem, referência à autoria, referência a algum comentário que às vezes aparece dentro de parênteses, né? Às vezes, tudo isso a gente pode chamar de elementos paratextuais, né? Então, de acordo com o texto, né? Cringe mesmo é fumar, assevera que ser criança, jovem ou adolescente no mundo de hoje tem a vantagem de poder escolher opções saudáveis ao cigarro tradicional, como é o caso dos pods. É isso que está falando no texto, né? E principalmente pensando que o que a gente consegue entender do slogan que foi criado, né? Letra B. Buscar uma vida saudável implica fazer escolhas, e nesse caso, o uso de cigarros eletrônicos é uma saída para crianças, jovens e adolescentes afastarem-se do tabaco. Será que é isso? Letra C. Fumar está na contramão de uma vida saudável e por essa razão é importante que crianças, jovens e adolescentes evitem virar reposição de novos consumidores. Né? Então, quando diz cringe mesmo é fumar, quer dizer, fora de moda, cafona, brega, vergonha alheia, é fumar.
né? Essa a mensagem por trás do slogan, né? Então, cringe, fora de moda, é fumar. Então, se a campanha é para evitar o fumo, inclusive o fumo dos cigarros eletrônicos, né? Nós temos, sim, a alternativa correta, aparentemente a letra C é uma boa. Não? E reparem que aqui a gente tem um exercício que envolve a observação dessa informação, né, para quem precisa, para textual, dessa nota de fim de texto, e também inferência, porque você precisa interpretar o que foi dito, né? Dar sentido ao slogan dentro do contexto em que ele aparece lá no texto de referência. Só para a gente verificar as duas últimas. Letra D. Estar em sintonia com as orientações da OMS permite que crianças, jovens e adolescentes se tornem alvo de estratégias de venda da indústria do tabaco, né? Aqui uma frase muito bem escrita, mas que se você for analisar diz um absurdo, né? Então, as orientações da OMS é que permitem que os jovens, as crianças e os adolescentes se tornem alvo das estratégias? Não, né? É bem diferente disso. E letra E, desenvolver a conscientização de crianças, jovens e adolescentes tem como finalidade torná-los cringes, perfil que se contrapõe às tendências das redes sociais. Então, vendo que é a letra C, né, a resposta correta é a única alternativa que, de fato, associa o slogan àquilo que ele se propõe a que aconteça. Né? O propósito, o objetivo do slogan é brincar, né, com o que era um conceito em moda na época, né, do lançamento da campanha, para falar que fumar é fora de moda. Né? Quem quer estar ali atualizado, quem não quer ser considerado antiquado, quem não quer ser vergonha para os outros, né, precisa parar de fumar. Né? Então, letra C. O que eu queria também comentar é que reparem que é muito comum muitas instituições, muitas bancas de elaboração de material fazem isso. A VUNESP faz muito, que é usar, né, em exercícios de compreensão de texto, principalmente esses exercícios que são mais gerais e mais de inferência, se usa em todas as alternativas elementos que estão no texto. Então, fala de criança, jovem, adolescente, né? Então, tem várias palavras, várias expressões que aparecem no texto, mas que quando você lê as alternativas, você percebe que elas estão ali, estavam presentes no texto também, mas entre a alternativa e a informação textual existe um descompasso, existe uma contradição. Então, a gente precisa avaliar, precisa analisar. Absurdos muito bem escritos, é isso mesmo. É isso mesmo. A gente lê e você não vê aqui nenhuma alternativa que você fala, nossa, essa daqui está completamente errada, né? Está falando um negócio mal escrita, né? Com erros. Não, tudo muito bem escrito. Então, você lê, você tem a sensação de textos bem escritos. Mas, quando você analisa, são absurdos, são informações impossíveis de se realizar. Né? E, às vezes, até informações que são verdadeiras, mas que não correspondem ao que foi dito no texto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A VUNESP faz isso, a Carlos Chagas também gosta de fazer isso, nessas frases mais longas. Reparem que aqui, inclusive, ó, nós temos uma média de 3 a 4 linhas em cada alternativa, né? Então, em cada alternativa nós temos de 3 a 4 linhas. Então, não são alternativas que você lê
num bater de olho, você tem que ler com atenção. Não vai ficar ali perdendo muito tempo, mas também não dá para você responder com um bater de olho, porque você tem que ler o que está sendo informado, certo? Tudo bem, meninas? Podemos seguir? Então, letra C. Fumar está na contramão de uma vida saudável, por essa razão é importante que crianças, jovens e adolescentes evitem virar reposição de novos consumidores, né? O texto, inclusive, ele é bem forte, né, nesse aspecto, né? Falando que como o público consumidor, né, dos cigarros morre muito, é necessário renovar, né, o número de pessoas que estejam viciados, né? Porque esse público se perde o seu público muito rapidamente, né? É forte essa informação, né? Se a gente parar para pensar, é bem forte mesmo. A gente estava falando agora há pouco, antes de iniciar nossa conversa, né, sobre vício, né, um outro tipo de vício, né, vício em medicamento, às vezes, né, ou medicamentos que viciam. E o cigarro é também um vício muito viciante, né? E letal, né? Bastante letal. Voltando aqui, né? Questão 20, é bastante triste para pensar mesmo, né? Informação assustadora. Questão 20. De acordo com as informações do segundo parágrafo, né? Então, o segundo parágrafo é esse daqui que fala da campanha do câncer, tal, né? Parar de fumar no contexto da pandemia vivida no mundo é uma ação né? E, novamente, a gente tem uma outra questão que envolve inferência, né? Lembrando, inferência é você fazer uma interpretação a partir da informação textual e extrair algo que não está ali com todas as letras no texto. Você faz a sua reflexão a partir do que você compreendeu, né? Então, a gente precisa, é um exercício um pouco além, né, de uma mera compreensão ou identificação de informações no texto, né? Então, aqui o segundo parágrafo diz, né, que a campanha promovida pelo INCA este ano chama-se Comprometa-se a Parar de Fumar. O Instituto lembra que o tabagismo é um fator de risco importante para a Covid-19. Por isso, parar de fumar se torna uma medida de proteção à saúde de todos os cidadãos. Né? Lembrando, né, que a questão da Covid, que é um problema, né, que afeta o pulmão, né? Então, pensando nisso, né, parar de fumar no contexto da pandemia é uma ação de medo, porque se junta as duas doenças de alto poder letal às pessoas. Empatia, porque envolve a preocupação com o coletivo social. Orgulho, porque reforça a determinação para superar o vício. Exibicionismo, porque as mortes pela Covid-19 não diminuirão. Respeito, porque devolve a autoestima para a maioria da população. Então, vendo que cada uma das alternativas, ela vai além do próprio texto, né? Ela interpreta, né? Parar de fumar é uma medida de proteção à saúde de todos os cidadãos. A partir dessa frase, o que a gente consegue inferir, né? Que parar de fumar no contexto de pandemia, de uma pandemia que envolve uma doença que ataca principalmente a parte respiratória, sim, né, Gisele? É empatia, né? Já que envolve a proteção e saúde de todos, né? Empatia porque envolve a preocupação com o coletivo social, né? Então, respeito ao outro, né? Respeito à saúde de todos, né? Não está escrito nada disso no texto, mas a gente infere a partir do que foi dito, né? Então, é um exercício que
É aquele tipo de exercício que você fala assim, mas as outras informações também poderiam ser válidas, né? Poderia ter a questão do medo, né? Já que são duas doenças letais, né? Orgulho reforça a determinação. Várias dessas, né? A letra B, a resposta, né? Letra C, letra E. Talvez a única absurda é a D, exibicionismo, né? Então, essa aqui talvez seja a mais absurda, mas as outras, em outros contextos, poderiam ser possíveis, né? Então, elas não estão dizendo alguma coisa absurda, uma coisa que não faz o menor sentido, mas que não faz sentido em relação àquilo que foi proposto na pergunta, né? No enunciado, né? Então, acontece muito isso, da gente, às vezes, pegar uma questão e você vê alternativas que fazem sentido, mas aí a gente tem que pensar, o que é que o enunciado quer saber? Onde que ele quer que eu chegue? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, certo? Resposta correta, como disse a Gisele, empatia, é isso mesmo. Tudo bem, meninas? Tranquilo? O exercício 21 é aquele que a gente já fez em outro momento. Há algum tempo aí, nós fizemos esse exercício, mas só para a gente relembrar, é um exercício referente a elementos coesivos, né? Então, nós temos ali os materiais desenvolvidos pelo Ministério da Saúde, em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde, destacam a importância de proteger a saúde de crianças, jovens e adolescentes, explicando, já vou estar dando a resposta, né? Que são alvo de estratégias de vendas, né? Então, quando existe essa inclusão, né, tem logo depois, crianças, jovens e adolescentes, explica, né? Por que essa campanha busca, né, proteger a saúde desses públicos, né, de crianças, jovens e adolescentes? Porque eles são alvo de estratégias de venda, né? Com que finalidade? Para que possam se tornar um mercado repositor de novos consumidores. Por qual motivo? Já que o consumo de tabaco mata mais da metade de seus usuários, né? Então, o que o exercício pedia era para que a gente identificasse, né, dentro dessa grande frase aqui que está em negrito, qual que era o sentido, né, de cada bloco, né, de cada parte dessa grande frase, né? E aí a gente, na ocasião, não sei se vocês se lembram, nós comentamos, né, que são os marcadores, né, esses itens aqui, essas conjunções, né, que, para, que, deixa eu marcar aqui, fazer um destaquezinho aqui só para a gente poder, então, são esses elementos aqui, ó, né, que, para, que, já que, né, então, essas locuções, né, essas conjunções, ou locuções conjuntivas, eles acabam indicando, né, a direção que o texto a seguir toma, né, e o exercício pedia justamente isso, né, no trecho destacado do terceiro parágrafo, há 3 orações, né, então, cada um desses itens aqui que eu marquei, eles introduzem uma oração que tem um sentido específico, né, que expressam um determinado sentido, né, e aqui o exercício era justamente de identificação disso, né, a resposta é a letra A, né, porque a gente tem ali, conforme eu já fui relembrando, né, logo depois de adolescentes e vírgula, né, existe uma explicação do porquê esse público é um alvo, né?
Então, né, Gisele? Eu também não gosto muito. A Gisele está comentando aqui no chat que tem dificuldade para decorar, né, esses tipos de conjunções, mas que é mais fácil observá-las em contexto. E eu acho que o grande barato é esse mesmo, é observar em contexto, porque às vezes, né, o que, por exemplo, a conjunção que pode significar muitas coisas. Então, se você pega a lista, né, de conjunção, de advérbio, enfim, né, e você vai lendo por lista, né, aquela lista de conjunções, você vai ver que a mesma conjunção aparece em mais de uma lista, em mais de uma posição, porque depende de contexto. Então, por isso que é muito mais fácil observar em contexto e fazer sempre as trocas, as substituições, né? Então, para que eu possa perceber que esse primeiro que ele é uma explicação, eu posso trocar por porquê, né? Jovens e adolescentes, porque são alvos de estratégias de venda, né? A mesma coisa com a próxima, para que possam se tornar um mercado, a fim de que possam se tornar um mercado repositor, já que, né, uma vez que, né, porque em consequência, né, disso, o consumo de tabaco, né, mata mais da metade de seus usuários. Então, se a gente vai trocando os elementos, né, as locuções, as conjunções por outras que são mais claras, né, a gente vai percebendo que fica mais claro o sentido, né, e aí a gente consegue responder o exercício, né, inclusive nesse daqui, a letra A e a letra E, elas estão quase iguais, né, fica muito mais fácil. E o que distingue a letra A da letra E é a última, né, enquanto já que indica causa, reparem que na letra E aparece como comparação, e aí não tem nenhuma comparação, né? Comparação é como, do mesmo modo, assim como, né? Então, não daria certo trocar por nenhum tipo de conjunção comparativa, tá? Então, letra A, e tem uma gravação aí que nós fizemos há algum tempo, que falava a respeito desse assunto. Quem depois tiver alguma dúvida, entra lá no canal e aí vocês vão ter alguns outros exemplos das conjunções, né, dos marcadores argumentativos, certo? E aí o último, né, desse grupo relacionado a esse texto é a questão 22. Nas passagens proteção à saúde de todos os cidadãos, no segundo parágrafo, e proteger a saúde de crianças, jovens e adolescentes, no terceiro parágrafo, o substantivo cidadão faz o plural com ãos, né? Cidadão, singular, cidadãos, plural. E o substantivo feminino, crianças, refere-se tanto ao sexo masculino quanto ao feminino. Então, observem, aqui nós temos aquele exercício em que no enunciado se apresenta conceitos. E às vezes a gente fica confuso com essa explicação e não consegue entender o que é que ele está querendo que você resolva no que vem a seguir, né? Então, tem dois conceitos, né? Um conceito de formação de plural, né? Então, a palavra cidadão tem plural cidadãos. A palavra criança, que é um substantivo feminino, né? A criança, a gente não fala o criança, fala a criança, né? Mas a palavra criança, apesar de ser um substantivo feminino, ela se refere tanto ao sexo masculino quanto ao feminino. Então, é aquele tipo de palavra que o A final não é uma marca de feminino, né?
É só a forma, é um substantivo que termina com a letra A, né? Pois bem, substantivos, continuando aqui, né? O enunciado da questão. Substantivos com essas mesmas propriedades gramaticais, empregados em sua forma singular, estão destacados correta e respectivamente em... Olha que volta que dá esse exercício, né? Então, ele apresenta dois conceitos. Um de forma de plural, né? Um cidadão com plural cidadãos, né? Vocês sabem que a gente tem diferentes formas de plural para palavras que terminam em ão. Alguns têm plural como ões, ães, né? Capitão, capitães, né? Então, tem alguns que variam. Então, aqui a gente tem que procurar nos exemplos que estão aí nas alternativas. Uma palavra que tenha o plural obedecendo a mesma regra de cidadão. Cidadão, cidadãos. Então, tem que ser uma palavra que termine por ão no singular e que tenha o plural também com ãos, né? Então, essa é a primeira regra. A segunda, qual que é? É uma palavra que seja um substantivo feminino, mas que se refira tanto ao sexo masculino quanto feminino, né? Então, são essas duas questões que precisam ser observadas, e aí tem as palavras em destaque em cada alternativa. Então, vamos lá. Letra A. Durante a missa, o padre pediu a atenção. Qual que é o plural de atenção? Nem tem, né? A gente não usa atenções. Não tem. Então, não é essa, né? Porque não tem plural. Já pode deixar riscar a letra A, que ela não interessa. Letra B. Na sessão de terapia, o rapaz parecia fazer uma confissão. Qual que é o plural de confissão? Confissões? Não, não é confissões, né? Confissões. Então, aqui já não serve, porque o plural de confissão não é confissões. Lembra que a gente tem que buscar equivalência. A letra B também não serve. Letra C. Quando saiu da igreja, o sacristão ficou aterrorizado com o acidente. Sacristão, qual que é o plural de sacristão? Sacristãos? Existe. A palavra sacristão, se vocês olharem, forem procurar, né, colocar no santo Google, já que a temática é religiosa aqui, né, com perdão do trocadilho, é uma palavra que tem uma multiplicidade de opções de plural. Tem sacristães, sacristãos, quer dizer, existe a opção sacristãos. Então, até então, a gente tem uma alternativa que cumpre o primeiro item, né? Que é um plural com ãos. Estão acompanhando, meninas, o meu raciocínio? E aí, a segunda parte, né, que é uma palavra que seja substantivo feminino, mas que sirva para identificar gênero masculino e gênero feminino. A palavra é vítima, né, e aqui seguindo, né, na letra C. E preocupado para saber se houve alguma vítima. A gente não fala algum vítima ou algum vítimo. A palavra vítima tanto serve para masculino, gênero masculino, quanto gênero feminino. Então, parece que essa daqui, letra C, cumpre as solicitações do exercício, né? Vamos só verificar as outras, né? O patrão, qual que é o plural de patrão? Patrões, né? Então, não cumpre, porque muda, né? O final. E quando repare que eu já vi o plural, não serve, eu não vou nem ficar olhando o resto, né? Bobagem, né? Não cumpre correta e respectivamente como pede o exercício, né? O tabelião. Tabelião, tabeliões.
né? Também não cumpre. Então, voltamos, letra C. Repararam que é um pouco trabalhoso e talvez seja mais trabalhoso entender o que o exercício pede, né? A gente já viu esse modelo outras vezes em provas da VUNESP. Aqui aparece novamente essa tendência, né? Um enunciado longo, né? Um enunciado que apresenta conceitos e depois eles pedem na sequência para que a gente encontre um exemplo similar, né, como eles gostam, né, de colocar correta e respectivamente, né, ou na sequência, na ordem, na mesma ordem, né, para que a gente encontre algo que exemplifique aquilo que eles apresentaram na teoria que eles trouxeram, né? Então, tem que tomar cuidado, porque existe uma tendência da VUNESP a fazer isso, certo? E aí, para terminar, só ficou faltando a questão 24, né? Nós chegamos a fazer esse exercício de crase aqui, né, para a questão 23, né, que é um pequeno texto que nós preenchemos com o uso ou não de crase, nós já respondemos essa. E ficou faltando só a 24, né? Que também é um exercício que não é difícil, mas que às vezes pode confundir, porque ele tem uma aparência de uma coisa e às vezes ele está tratando com outra, né? Por quê? Tem aqui um fragmento do texto, né? Então, aqui, em conformidade com a norma padrão e o sentido do texto, né? Então, tem uma frase que foi extraída do texto. E não sou a única pessoa que acha difícil encontrar essa motivação. Essa é a frase extraída do texto. Está adequadamente reescrita em... Né? Então, só para a gente localizar ali, o texto é curtinho, né? Então, voltando aqui um pouquinho. Né? Então, aqui o texto é assim, né? Motivação é a energia que nos leva a agir. E não sou a única pessoa que acha difícil encontrar essa motivação, tá? A frase que eles extraíram tá bem aqui no comecinho, né? É aquele exercício também muito comum nas provas da VUNESP de reescrita, né? Eles pegam uma frase, reescrevem para discutir alguma questão gramatical normalmente, né? Então, é para a gente identificar a frase que reescreve essa frase do texto de um modo correto gramaticalmente. E aqui é interessante perceber que dá a impressão que a questão envolve o eu e outras pessoas, eu também e os outros também, mas, na verdade, o que eles estão querendo verificar é o uso do pronome átono aqui no final. Olhem só. Alternativa A, né? Então, a frase original era: e não sou a única pessoa que acha difícil encontrar essa motivação. Letra A, alternativa A, e outras pessoas, tanto quanto eu, acham difícil encontrar-na. Letra B, e eu e também outras pessoas achamos difícil encontrar ela. Letra C, e outras pessoas, tal qual eu, achamos difícil encontrar-lhe. Letra D, e eu e outras pessoas também acham difícil encontrar esta. Letra E, e outras pessoas, assim como eu, acham difícil encontrá-la. Então, o que acontece aqui nessa questão? Reparem que em cada alternativa, o início da frase é diferente, né? Às vezes tem vírgula, às vezes não tem vírgula, às vezes o verbo
está em terceira pessoa do plural, às vezes está em primeira do plural, né? Porque são aqueles sujeitos compostos, né? Às vezes tem inversão, às vezes não tem inversão, né? Mas o que vai distinguir a resposta correta das demais não é essa primeira parte. O que é o pulo do gato aqui, o que precisa ser observado é o uso desse pronome átono aqui no finalzinho, a última parte da frase, né? Porque é a concordância e a regência desse pronome átono com o verbo, né? Então, por exemplo, a letra B a gente já risca, porque você não usa esse ela depois de verbo, né? E eu e também outras pessoas achamos difícil encontrar ela. É aquela história, né? Vi ela, eu vi ela. A gente fala, não, não é assim que fala em português, né? O português padrão não é assim. É isso mesmo, meninas. Então, vocês repararam, né, que a única alternativa que soa melhor é a letra E. Né? E outras pessoas, assim como eu, acham difícil encontrar lá. Então, é esse o uso correto, e aí é uma questão de concordância e regência, né? Então, com o verbo encontrar, quem encontra alguém ou encontra algo, né? Por isso, lá, a gente não usa encontrar esta, encontrar-lhe também não serve, encontrar ela também não serve, encontrar na também não serve. Então, se a gente olha o finalzinho, a gente encontra respostas. Se a gente fica perdido, e eu acho que é um exercício que confunde, porque ele altera o começo, né, aquela primeira parte, então tem gente que fica preso a isso daqui, e tem várias opções que estão certas no começo, mesmo que tenha mudança do verbo, né, enfim, fica confusa, né, fica bastante confusa. Mas se a gente conseguir perceber que a questão é o pronome, no final, aí a gente resolveu o exercício com muito mais facilidade, tá? Então, fiquem atentas, né? A gente termina aqui essa parte do português nesse concurso, né? As questões que vêm a seguir, né, já são questões de direito penal, mas não tem pegadinha, né? O que tem nessas provas, eu acho que a sensação, né, que talvez aqui eu tenho e que acho que talvez vocês também tenham, é que ela é muito bem elaborada. Ela é muito bem elaborada e ela é elaborada para que se verifique não apenas o conhecimento, mas a sua capacidade de perceber detalhes. E talvez tenha um pouco a ver até com a função, né? Que o mundo, a gente já falou disso, né? O mundo jurídico é um mundo que lida com detalhes, lida com sutilezas, né? Então, de algum modo, também a prova, ela te leva a isso, né? Quem fica falando, a prova tem pegadinha. Não, ela é bem elaborada, muito bem elaborada. Então, leiam. Se eu puder dar uma sugestão, leiam com cuidado, com atenção, não fiquem presos às vezes, eu não sei isso daqui, eu não sei essa palavra. Leiam com atenção, mas leiam com fluidez. Às vezes, uma questão, ela ajuda a compreensão de outra. Então, façam a prova num determinado ritmo, são muitas questões, então você não pode ficar, né? Até a Gisele comentou do Banco do Brasil, né? A gente às vezes fica preso em uma parte muito tempo, e aí você se desgasta, e quando você vai ver, não tem tempo de resolver
todas as questões, né? A minha experiência particular com provas de concurso, eu sempre começo, né, aqui não tem redação, já é uma vantagem, né? Mas tem bastante questões. Então, tente fazer uma passagem geral, né? Então, quando eu pego uma prova que tem muitas questões, eu leio lá, começo lá, primeira, beleza. Eu escolho quais as alternativas ou qual alternativa que eu acho que é a correta. Então, já vai lá, marca a alternativa. Eu estou em dúvida entre a A e a B. Então, coloca lá, né? A e a B, coloca uma setinha que você tem que voltar para essa questão depois. E faz isso em todas. Né? Fala assim, meu Deus do céu, eu estou com dúvida em todas. Não entre em pânico. Né? Eu estou com dúvida, beleza, estou com dúvida, sinal que eu estou pensando, né? Não desistir, depois eu volto. Então, passa por tudo, porque nessa passagem, às vezes você já resolve, sei lá, 30% da prova, 40% da prova. Mas tem muita coisa, ok, mas resolver voltar, quando você voltar, você não vai voltar para ler com atenção todas, você vai... e a gente tem que gerenciar o tempo. Você fala, eu tenho 4, 5 horas para realizar a prova. Parece muito, mas não é. Quando você vê, falta meia hora, faltam 15 minutos. Esse daí já é meia hora, é o tempo que você já tem que estar passando as respostas no gabarito, para não correr o risco de preencher errado. Então, gerencia. Passa por todas as questões. Depois, volta para aquelas que você ficou com dúvida. Meu Deus, ainda estou com dúvida nessa daqui. Ainda eu não sei se é a A ou a B. Tá bom, passa para a próxima. Deixa ela lá, marca lá. Está esperando ainda, né? Porque aí você vai... aquela sensação de que você está fazendo, né, alguma coisa. Você não fica ali presa, porque a sensação de, meu Deus, eu estou na questão número 20, eu ainda tenho mais 50 para resolver. Mas não, eu já passei por todas e, sabe assim, a cada passagem você resolve um bloco, porque a gente às vezes dá tempo para o cérebro pensar, né? E como eu disse, às vezes você fez uma questão que seja de direito, né? O direito tem muitas vertentes ali, né? Não é um tipo, né? Tem o penal, tem, enfim, né? Tem uma galera ali. 5 subdivisões. E, às vezes, num outro tópico, você encontra algo que te esclarece. Fala, puxa, aquela questão lá, é isso. Aí vai lá, volta na questão é isso mesmo. Oxe, achei, que bom, que delícia. Né? Então, é usar estratégia. Prova de concurso é estudar, claro que é importante, né? Porque a gente não consegue buscar informações do nada. Né? Como dizia uma professora minha, pedir, que dê tudo certo. A gente, claro que pede, mas milagre, ela fala assim, milagre é na igreja, não é na escola. Né? Você está pedindo para o santo errado. Né? Então, estudou? Ótimo. Desenvolver estratégias para resolver, para que você consiga gerenciar o seu tempo da melhor forma, né? Para que a ansiedade não roube o espaço do conhecimento que você adquiriu nesses meses de estudo, né? Quando a gente começa a ficar ansioso, aí a ansiedade rouba o lugar do raciocínio que você precisa ter nesses momentos, tá? Então, respire, descanse bastante um dia antes ou uns dias antes, não é momento de querer estudar aquilo que você vai falar que, eu não estudei isso. Bem, estuda a paciência, né? Não é o momento de querer descobrir ou aprender aquilo que a gente ainda não aprendeu. Então, ninguém sabe tudo, mas a gente às vezes desenvolve estratégias de sobrevivência. E eu tenho certeza que eu vou ficar muito feliz
de ouvir Gisele falando, ai, passei, que delícia, vou fazer outro, que eu gostei tanto, que agora eu vou fazer outro, para eu poder escolher em qual que eu quero, em qual posição eu quero trabalhar. É o concurso do TJ, é o concurso do Estado, é o concurso, enfim, de qualquer outra, porque isso vai, inclusive, ó, TRE, é isso mesmo. E isso vai gerando confiança na gente, né? Vai dando confiança para você sentir que você pode o que você quiser. E às vezes cada um de nós somos o nosso maior inimigo. Ó, 12 mil, aí, até eu estou pensando então fazer um negócio desse. Então, nós somos o nosso maior inimigo e o nosso maior aliado, depende de como a gente lida com as situações, né? Torço muito, Gisele e todo mundo que vai fazer a prova para que vocês tenham um bom resultado. Depois contem para titia Sandra como que foi e torço muito para que vocês consigam conquistar o espaço de vocês, tá bom? Quer falar alguma coisa, Gisele? Eu só tenho a agradecer. Obrigada a tudo pelas aulas. Essas aulas foram com certeza muito valiosas. Obrigada, Kelly. Muito valiosas para na hora da prova, com certeza eu vou lembrar de muitas. Espero que sim. Espero que sim. Boa prova para você. Obrigada. E a gente espero se vê. continuar aqui também com Opa! o novo caminho. Eu gostaria muito que você continuasse, né? E vai ser um prazer estar com você e sabendo das suas conquistas. Fala assim, agora eu Sim, tenho opções para a minha vida. Ter opções é uma delícia. com certeza. Boa prova, querida. Obrigada. Boa prova a vocês que vão fazer prova. Para quem está tomando coragem, peguem esses exemplos, arregassem as mangas e corram atrás dos seus sonhos, porque é só assim que a gente conquista, né? Obrigada, boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite, Kelly. Boa Bom semana. descanso. Bom descanso para Boa vocês. noite, boa prova. Merecido descanso nesse dia tão cansativo para tanta gente, né? Agora é dormir, descansar e se recuperar, se preparar bem para esse final de semana, que vai ser repleto de muitos eventos importantes. Até mais, queridas. Bom descanso para vocês. Boa noite.